Como eu havia prometido para vocês, vou falar um pouquinho então sobre a cirurgia que foi realizada hoje no consultório, na parte da manhã. É uma cirurgia complexa, como eu falei, toda extração de siso, ela, assim como qualquer outro tipo de cirurgia, ela merece uma atenção especial, um carinho. Como eu havia prometido para vocês, vou falar um pouquinho então sobre a cirurgia que foi realizada hoje no consultório, na parte da manhã. É uma cirurgia complexa, como eu falei, toda extração de siso, ela, assim como qualquer outro tipo de cirurgia, ela merece uma atenção especial, um carinho, porque é um procedimento cirúrgico, o nome já está dizendo. E o siso em si, devido à posição, à localização que ele está, muitas das vezes dificulta um pouco mais nosso trabalho. Então são cirurgias que nem todos os profissionais fazem, mas eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se consigo mostrar, porque é um procedimento cirúrgico, o nome já está dizendo. E o siso em si, devido à posição, à localização que ele está, muitas das vezes dificulta um pouco mais nosso trabalho. Então são cirurgias que nem todos os profissionais fazem, mas eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se consigo mostrar. Aqui, ó, ver se vocês conseguem observar. Porque esse raio-x aqui ele é essencial para poder fazer o planejamento do cirurgia. Eu não faço extração de sios, a não ser que ele já tenha erupcionado, ou seja, ele já tenha nascido, sem essa radiografia. Aqui, ó, ver se vocês conseguem observar. Porque esse raio-x aqui ele é essencial para poder fazer o planejamento do cirurgia. Eu não faço extração de sios, a não ser que ele já tenha erupcionado, ou seja, ele já tenha nascido, sem essa radiografia. Essa radiografia aqui ela é importantíssima para mostrar para a gente a posição em que está o dente com relação ao nervo alveolar, que é um nervo muito importante que passa nessa região aqui, de fora a fora na parte da mandíbula, e que é importante. Essa radiografia aqui ela é importantíssima para mostrar para a gente a posição em que está o dente com relação ao nervo alveolar, que é um nervo muito importante que passa nessa região aqui, de fora a fora na parte da mandíbula, e que é importante. Então, retornando aqui a explicação, esse nervo ele é importante porque é ele que faz a sensibilidade motora e sensitiva de toda essa região aqui do lábio inferior, metade para cá e metade para lá. Então, é importante o paciente ser orientado. Então, retornando aqui a explicação, esse nervo ele é importante porque é ele que faz a sensibilidade motora e sensitiva de toda essa região aqui do lábio inferior, metade para cá e metade para lá. Então, é importante o paciente ser orientado de que riscos existam, assim como qualquer outro procedimento. Risco de lesionar esse nervo, de dar, a gente fala que é parestesia, que é a parada da sensibilidade e da coordenação motora dessa região. Então, riscos existem, orientado de que riscos existam, assim como qualquer outro procedimento. Risco de lesionar esse nervo, de dar, a gente fala que é parestesia, que é a parada da sensibilidade e da coordenação motora dessa região. Então, riscos existem, assim como qualquer outro tipo de procedimento. Mas esse exame aqui em especial, não sei se vocês vão conseguir ver, o que a gente tirou foi esse dorminhoco aqui, ó. Esse dentinho aqui que ele tá deitado. Não sei se vai dar para perceber e se vai dar para ver, não. Existem, assim como qualquer outro tipo de procedimento. Mas esse exame aqui em especial, não sei se vocês vão conseguir ver, o que a gente tirou foi esse dorminhoco aqui, ó. Esse dentinho aqui que ele tá deitado. Não sei se vai dar para perceber e se vai dar para ver na imagem, uma linhazinha que corre bem perto dele, bem rente, de um lado e de outro. Para a gente ver e explicar ao paciente que o risco sim existe, mas que pela radiografia aparentemente ele não está dentro do nervo alveolar. Na imagem, uma linhazinha que corre bem perto dele, bem rente, de um lado e de outro. Para a gente ver e explicar ao paciente que o risco sim existe, mas que pela radiografia aparentemente ele não está dentro do nervo alveolar. Então, nesse exame, a gente tem um parâmetro, uma percepção para poder dar um feedback ao paciente de que visivelmente ele não está dentro do nervo alveolar. Tem casos, em especial, que a gente fica na dúvida se tá ou não tá, porque o raio. Então, nesse exame, a gente tem um parâmetro, uma percepção para poder dar um feedback ao paciente de que visivelmente ele não está dentro do nervo alveolar. Tem casos, em especial, que a gente fica na dúvida se tá ou não tá, porque o raio-x é só uma foto, é só de frente para cá. Então você não consegue ver o redor, você não consegue girar o 360 para poder realmente saber se tá, se parece que tá, que não tá. Então, em casos de dúvidas, a gente ainda pede um exame complementar chamado tomografia. É só uma foto, é só de frente
para cá. Então você não consegue ver o redor, você não consegue girar o 360 para poder realmente saber se tá, se parece que tá, que não tá. Então, em casos de dúvidas, a gente ainda pede um exame complementar chamado tomografia permanente, ou seja, para sempre, ou temporária, vai voltando devagarzinho de acordo com o tempo, como se fosse uma fisioterapia. Automaticamente nisso que você vai usando, vai estimulando, os estímulos voltam. Então, as dúvidas mais ou menos são essas. Esse dentinho aqui foi parte permanente, ou seja, para sempre, ou temporária, vai voltando devagarzinho de acordo com o tempo, como se fosse uma fisioterapia. Automaticamente nisso que você vai usando, vai estimulando, os estímulos voltam. Então, as dúvidas mais ou menos são essas. Esse dentinho aqui foi parte. Então, voltando aqui, só para finalizar, que eu não vou ficar falando muito, eu não gosto desses vídeos muito longos, fica enjoativo. Mas nesse caso aí, o dentinho, para ele sair naquela posição, dormindo, tirando um cochilo nas costas do vizinho da frente, ele realmente teve que sair. Então, voltando aqui, só para finalizar, que eu não vou ficar falando muito, eu não gosto desses vídeos muito longos, fica enjoativo. Mas nesse caso aí, o dentinho, para ele sair naquela posição, dormindo, tirando um cochilo nas costas do vizinho da frente, ele realmente teve que sair, a gente teve que partir, que a gente fala que é partir, que é para poder tirar um pedacinho, aí automaticamente o outro fica livre para sair. Então foi uma cirurgia que a gente fala complexa devido à localização, devido à posição em que ele estava. A gente teve que partir, que a gente fala que é partir, que é para poder tirar um pedacinho, aí automaticamente o outro fica livre para sair. Então foi uma cirurgia que a gente fala complexa devido à localização, devido à posição em que ele estava, mas foi uma cirurgia tranquila. O paciente saiu daqui super bem, falando, conversando, sorrindo. Claro, com as limitações da boca anestesiada, mas totalmente orientado do pós-operatório. Ele tomou medicação antes da cirurgia, mas foi uma cirurgia tranquila. O paciente saiu daqui super bem, falando, conversando, sorrindo. Claro, com as limitações da boca anestesiada, mas totalmente orientado do pós-operatório. Ele tomou medicação antes da cirurgia, medicação pré-operatória, então tá tudo sob controle. E agora amanhã eu dou uma ligadinha para ele para saber como é que tá, após 24 horas, isso é rotina do meu atendimento. Pós-cirurgia a gente entra em contato para saber como que tá. Tá? Então, as dúvidas, medicação pré-operatória, então tá tudo sob controle. E agora amanhã eu dou uma ligadinha para ele para saber como é que tá, após 24 horas, isso é rotina do meu atendimento. Pós-cirurgia a gente entra em contato para saber como que tá, tá? Então, as dúvidas